Bom dia, irmãos, a paz. Muito feliz de poder ter essa oportunidade de falar. É um privilégio falar da palavra de Deus. Mas eu queria falar que eu estou feliz de ver a Carol. Carol, que bom ver você. Muito feliz. Eu tenho orado tanto pela sua família, Marilene, para que eles possam estar aqui com a gente. Estou muito feliz. Feliz de ver também o Danilo e a Tainá. Estão aqui com a gente, com a família tão abençoada. E o Nilson, muito feliz também. Claro, feliz de ver todos vocês, mas a gente sabe que o Nilson teve uma situação bem difícil, estamos em oração, mas é muito bom ter vocês aqui, viu? Vamos lá, então. A gente vai falar sobre Atos 1, de 1 a 11. Eu estava até falando para o pastor, gente, eu não sou igual o pastor e o Marlos, que eles chegam aqui, pá, pá, pá. Eu tenho que me preparar. E quando eu olhei essa palavra, eu falei, Deus, o que eu tenho que falar? E quando você vai ler, tem tanta coisa maravilhosa para Deus nos revelar nessa palavra. Então, vamos ler juntos aqui com atenção, tá bom? Vamos lá. Atos 1, de 1 a 11. Escrevi o livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Senhor, obrigada pela porção que o Senhor traz hoje, para ministrarmos aqui nos corações dos irmãos. Que seja o Senhor falando aqui, que seja o Senhor me usando, Pai, para trazer a clareza espiritual da maravilhosa promessa que o Senhor fez para nós, do poder do Espírito sobre as nossas vidas. Abre as nossas mentes e corações para receber tão preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, quem escreveu Atos foi Lucas. O Lucas, ele era um médico, ele andava junto com os apóstolos e discípulos, e ele escreveu o Evangelho de Lucas, em que ele contou a história de quando Jesus começou a obra. E em Atos dos Apóstolos, ele dá continuidade ao que Jesus continuou fazendo. Então, a gente pode dizer que um continuou o outro, né? Mas eu, Lilian, refletindo sobre o livro de Atos, eu penso que poderia ter outro nome. Poderia ser Atos de Jesus ou Atos do Espírito Santo. Porque, embora conte as ações dos apóstolos e discípulos, eles fizeram por causa do Espírito Santo. Espírito Santo usou essas pessoas para fazer e completar a obra de Cristo. E Atos de Jesus, porque Jesus então cria a igreja, o grupo, a noiva, para continuar fazendo a obra dele. Vou observar aqui atentamente os trechos, porque tem muita coisa importante para a gente considerar aqui. Eu vou ler trecho por trecho com vocês, tá bom? Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Gente, tudo na Bíblia tem intencionalidade. Tudo tem um motivo de ser. Ali nada é escrito por um acaso.
Quando a palavra diz que Jesus, depois de ter padecido, ter ressuscitado e ficou 40 dias ensinando, é que tem um exemplo para nós. Jesus fez primeiro. Antes dele falar para a igreja, ame, ele amou. Antes dele falar para a igreja, sejam mansos e humildes, ele foi manso e humilde. E é isso que confere autoridade. As pessoas, quando ouviam, falavam, nossa, ele fala como quem tem autoridade. Então, vocês querem ter autoridade no que vocês forem falar? No que vocês forem praticar como igreja? Façam, para depois ensinar. Esse é um exemplo muito grandioso que deixa Jesus para nós. E aí, continua aqui. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Vamos lá. Jesus tinha morrido, tinha ficado o sábado de silêncio e domingo ele foi ressuscitado. Não foi um espírito que ressuscitou, foi um corpo. Ele alimentou esse corpo e esse corpo subiu aos céus. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando ele comeu com os discípulos, eles estavam sendo testemunhas da ressurreição. E, gente, a Bíblia, a gente está aqui e a Bíblia existe, e o cristianismo é tão grandioso por causa disso, da ressurreição. Se não fosse a ressurreição, não teria descida do Espírito, não teria formado a igreja, não teria os apóstolos pregando o Evangelho. Então, quando ele come com os discípulos e apóstolos, ele se torna o quê? Testemunhas do corpo ressurreto. E isso é o que moveu eles a pregar. Isso que fez eles irem falar sobre todos os confins da terra. Isso fez aqueles homens, naquela época, falarem do amor e falarem da ressurreição de Jesus. E a gente continua fazendo isso hoje. Nós também somos testemunhas. Nós cremos em um Jesus que teve marcas. Não foi o apóstolo, o Tomé, que pediu, deixa eu ver as suas marcas. Nós cremos em um Jesus como pessoa ressurreto. Isso é real. Isso é real para nós. É a nossa realidade. E aí Jesus continua, não se afastem de Jerusalém. Presta atenção nisso. Mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Tem várias promessas de Deus para a Bíblia, não tem, gente? A gente que lê a Bíblia, certo? Mas aqui Jesus fala, Deus tem a promessa para os seus filhos. E qual que é a promessa? O Espírito Santo. Vamos pensar aqui, gente, com a cabeça do pessoal daquela época? Eles não conheciam isso. Eles não sabiam quem que era o Espírito. No Antigo Testamento, ele era um mistério. Ele ainda ia ser revelado. Então, as pessoas no Antigo Testamento, elas tinham breves momentos do Espírito, porque ele ficava sobre as pessoas e depois saía. Um exemplo, Sansão. Sansão, no fim da vida dele, ele estava sem forças. Aquela história da Dalila, né, que cortou o cabelo dele, tirou o poder dele. Ele estava lá, pronto para poder matar os filisteus sem a força. Era só ele derrubar a coluna. Aí ele pediu, Deus, me dê a força. Aí o Espírito Santo ficou sobre ele, deu a força, ele derrubou o pilar, os filisteus morreram, o Espírito saiu. Então, para esse povo que ouviu Jesus falar que ele ia dar uma promessa que era o Espírito, eles, mas o que é isso? Como assim? A gente só tem um vislumbre do que é o Espírito. E é tão poderoso isso, né? E aí Jesus tinha acabado de falar de algo poderoso, e aí eles voltam para Jesus e falam, então será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Porque tem um outro ponto aqui. Eles esperavam que Jesus fosse derrotar os romanos, que ia tirar eles da escravidão, e que ia estabelecer o reino naquele momento. Então, quando Jesus fala de algo poderoso, extraordinário, eles pensam nas coisas que estão na vista deles. A gente é igual. A gente faz a mesma coisa. A gente tem acesso a um Deus tão poderoso, tão tremendo, e a gente fica preso às preocupações, ao amanhã. Aquilo que não vai acrescentar em nada na nossa vida, né? E aí, a gente se deixa seduzir pelas coisas terrenas, né? E eles também fizeram isso quando eles falaram, putz, é agora que a gente vai ter o reino.
Aí Jesus fala: não, meus queridos, vamos focar aqui no poder, no extraordinário. Vocês receberão poder. E não é porque vocês serão uma grande nação agora, mas é porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Jesus volta aos corações deles para a promessa. Muitos aqui acabam discutindo quais são as evidências de que eu recebi e fui batizada no Espírito. Uns falam dons de línguas, outro arrependimento genuíno. Eu não vou entrar nesse ponto, sabe por quê? Porque tá tudo bem a gente convergir em doutrina. Tá tudo bem, não tem problema. Mas aqui todo mundo crê na salvação, certo? Crê na ressurreição, certo? Então vamos olhar para que todas as doutrinas concordam. O que elas concordam? Qual que é a maior evidência de que eu recebi e fui batizada pelo Espírito Santo? Sabe o que é? É um coração ardendo pelas coisas de Deus. É um coração que arde, que queima pelo Pai, pelas coisas do Pai, que ama os sonhos de Deus, que queima pela obra missionária, de levar essa palavra de fé, de esperança, ressurreição para todas as pessoas. Essa é a maior evidência de que nós somos batizados pelo Espírito. E nisso todas as doutrinas concordam. A forma como o Espírito faz, ele faz do jeito que ele acha que tem que fazer. Ele é Deus, né? Ele é o poder. E depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Peraí, acho que eu pulei um pouquinho, né? Não, tá certo. E eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado ao meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Quando os anjos falam para os apóstolos: gente, olha aqui, ó, Jesus subiu, mas vamos voltar para cá. Sabe por quê? Agora começa o tempo da igreja. Agora começa o tempo, a nossa história, porque nós somos parte dessa história. Gente, e é tão maravilhoso, né? Porque a história da igreja é a história de pessoas que testemunham a ressurreição. E aí o Espírito vem e nos concede essa missão, a gente levar essa palavra. Porque é a palavra que dá poder, mas esperança também para as outras pessoas. A razão da nossa fé é o que a gente deve compartilhar com as pessoas. A igreja aqui local, gente, é o local que a gente prepara o culto ao Senhor. A gente até discute, né, pastor Marcos? Organização, como é que vai fazer? E é isso mesmo, porque a gente está fazendo para o nosso Deus. Aqui é o lugar que a gente cultua o nosso Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que aqui Ele também nos provisiona do que nos falta. Então vamos dar um exemplo. Me falta um irmão, um pai, uma mãe, eu vou encontrar aqui. Eu tenho questões financeiras, eu vou ter o apoio da igreja. Problemas emocionais. Deus é tão maravilhoso. O culto é para Ele e ainda assim Ele provisiona o que nos falta. Mas, gente, a igreja não pode ter o fim nela mesma. A igreja, ela não tem que ser vivida para ela mesma. Porque a igreja foi chamada e comissionada para um algo muito maior. Extraordinário. Que é completar a obra que começou em quem? Em Cristo. Isso que nós somos chamados e comissionados. Então a gente tem a provisão que a gente precisa aqui, mas para quê? Para levar para as pessoas. Tem que sair daqui. Vocês entendem, né? Não é sair da igreja, Nova Esperança, não é isso. Mas sair daqui para chamar vizinhos, amigos do trabalho, pessoas que a gente encontra, que Deus coloca em nossos caminhos, para levar essa palavra de fé, levar a palavra da ressurreição. E nós somos capacitados por quem? O Espírito Santo. Gente, vocês são a habitação do Espírito. Vocês têm noção do que é isso? É Deus morando em cada um de vocês. Isso é tremendo. A gente é revestido de poder. A gente tem que acessar esse poder que vem dele. Aí a palavra fala assim: busquem os melhores dons. É isso. Só que a gente busca o dom para quê?
É para a gente? Ou é para servir a igreja ou as pessoas? É para quem? O dom é para eu desfilar? Olha o que Deus me deu, aí eu já vou começar a achar que é meu? Se Deus quiser tirar, Ele vai tirar, porque é dele. Tem um pastor americano, gente, é muito sério, presta atenção nisso. Ele chama Francis Chan. Ele é um cara implantador de igrejas. Ele é muito conhecido por isso. Ele é um cara que leva muito a sério, de forma radical, o evangelho. Quem tiver a oportunidade de ver vídeos, posts e ler livros dele é tremendo. Tem um livro que ele escreveu que se chama O Deus Esquecido. E aí ele faz uma reflexão. Se eu fosse Satanás, o que eu faria para destruir a obra de Deus? E depois de muito orar e refletir, sabe que conclusão que ele chegou? Que se ele fosse Satanás para destruir a igreja, ele faria as pessoas esquecerem o Espírito Santo. É muito sério isso. Algumas igrejas já estão fazendo isso. Mas, gente, na boa, todo mundo aqui corre esse risco. Todo mundo, inclusive a gente. Mas como assim, Lilian? Quando a gente se apaixona mais pelos dons do Espírito do que pela pessoa do Espírito Santo. Quando a gente espera mais e vê o avivamento do que está perto do Espírito que dá o avivamento. A gente tem que sempre estar olhando para o nosso coração e refletir. Eu estou buscando o Espírito ou eu só quero o dom? Porque para dar, Deus vai dar, gente. Balaão foi usado por Deus. Não teve lá um Simeão, um feiticeiro, que chegou perto dos apóstolos para aprender, para poder vender a obra? Mas aqui nós somos um povo separado para falar da ressurreição. E tudo o que a gente tem que vem dele é para esse fim. Para a gente sonhar os sonhos de Deus e realizar esses sonhos do Pai. Amém? Glória a Deus. Então, gente, isso é muito sério. Pensem, reflitam. Eu estou buscando a promessa só pela promessa, porque eu só quero ter coisas do Espírito? Eu só estou querendo coisas que vêm dele, o milagre que vem dele? É só isso? Eu estou apaixonada pelos dons, pelo avivamento? Ou eu estou buscando o Espírito para buscar e ter o arrependimento de pecados, porque o arrependimento vem da relação com Ele, para poder colocar os meus desejos na cruz, para ser crucificado com Cristo, para então eu ser transformada. O Marlos aqui pregou sobre os discípulos de Emaús. Eu vou fazer aqui uma analogia do que eu estou falando para vocês entenderem a forma prática. Então estavam lá os dois discípulos no caminho de Emaús, conjecturando, pensando, poxa, e agora a gente não tem mais Jesus, ele tinha morrido. Sábado ficou aquele silêncio, e no domingo eles no caminho encontram com Jesus ressurreto. E aí eles não reconhecem Jesus. Só que a hora que cai as escamas, que eles veem que aquele era o Messias prometido nas Escrituras, esses homens foram transformados. O coração deles, o que aconteceu? Ardeu. Ardeu a chama para realizar o sonho do Pai. Para levar a palavra de ressurreição para todas as pessoas. Gente, olha o apóstolo Pedro. 3 dias antes, ele tinha negado a Cristo. 3 dias depois, ele encontrou Jesus ressurreto. Ele foi batizado pelo Espírito, ele era outro homem. Vocês já viram o que ele fez? Uma intrepidez, uma coragem. Ele foi morto, gente, ele falou, não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Ele pediu para ser colocado de cabeça para baixo. Um homem que negou a Cristo por causa de medo, olha como ele foi transformado. Por quê? Porque primeiro eu conheço a Jesus. Depois eu reconheço Ele como meu Messias, como Salvador. Para então eu ser transformada. Amém? Aleluia? A nossa vida cristã, então, gente, não pode ser só aqui. A igreja é o primordial, com certeza. É onde a gente vai ser abastecido. Mas a gente precisa entender que as nossas paixões e desejos têm que ser crucificados. Que nós estamos aqui por causa dele. É por causa de Jesus. Nós temos que nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. E como é que eu me relaciono? Oração, leitura da palavra, jejum. Eu só vou conseguir entender
os sonhos do meu pai se me aproximar. Eu só sei quais são os sonhos do Rony porque eu convivo com ele. Se eu não convivo com a Trindade, com o Espírito Santo, Jesus e Deus, eu não vou saber. Eu não vai arder no meu coração essa paixão. E aí meu coração vai me levar para amar outras coisas, a me apaixonar pelos dons, pelo avivamento. Mas Deus tem algo muito maior, gente. É muito maior do que dar só um reino aqui. É extraordinário. Quem aqui participou do evangelismo? Lá no trem, vocês lembram? Como que foi nosso louvor no final? Como que foi? Nosso coração queimando, não foi, gente? Meu, a gente queria gritar que a gente amava Cristo. A gente queria engrandecer o nome do Senhor. Foi uma experiência incrível. Por quê? Porque a gente estava lá realizando o sonho do Pai. A gente estava compartilhando da nossa fé, compartilhando do que nos dá esperança, que é a ressurreição. Gente, é extraordinário o que a gente vive quando realiza os sonhos do Pai. Não dá para dizer, não dá para explicar. Então vamos orar, vamos ter intimidade, vamos buscar essa presença. Chegar diante do Pai e reconhecer, hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou com pesar aqui, hoje eu pequei. Não, gente, isso não pode impedir você de estar na presença do Pai. Não deixe o diabo contar essa mentira para vocês. Está repreendido, em nome de Jesus. Porque vocês são testemunhas da ressurreição. Gente, eu vou contar aqui um testemunho. Eu estava pensando se eu ia ou não. O pastor falou, não, conta. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos. Primeiro, antes de me converter, uma pessoa tentou falar de Cristo para mim e eu zombei da pessoa. Muita vergonha de falar isso. E a pessoa super humilde, ela não me retaliou. Ela simplesmente se afastou. Só que aí Deus falou, eu vou pegar essa daí. Vai ser do meu jeito. E aí eu conheci um menino no prédio onde eu trabalhava e ele morava aqui próximo e ele então começou a falar de Cristo. E aí me acendeu uma curiosidade. E aí nós fomos no ônibus e eu me converti no ônibus. Gente, eu não consigo esquecer a chama que eu senti. Minha mão suava quando eu falava de Cristo. Só que com o tempo eu fui me apaixonando pelo Jesus que me livrou do inferno. Opa, eu não vou para o inferno, estou livre. E aí, passados alguns anos, meu coração voltou a arder, a queimar. Quando Jesus mostrou quanto que Ele me amava. Que era muito mais do que me liberar de um inferno. É muito maior. Gente, assim, meu coração voltou a arder. Eu voltei a sentir o primeiro amor, a chama dentro de mim. Aí, passado mais um tempo, vocês percebem que eu fui reconhecendo a Jesus, né? Eu entendi que eu precisava amar a Ele. E eu fui desafiada por Ele, a amar a Ele sobre todas as coisas. E, gente, foi tremendo. Assim, parece que é muito louco. À medida que eu amava a Deus sobre todas as coisas, mais eu senti o amor dEle sendo renovado em mim. É tremendo, é poderoso. E essa chama começou a arder cada vez mais dentro de mim. E eu chegava perto de Deus, Deus, o que você está sonhando? O que eu posso contribuir? E Deus agora está trabalhando um outro processo no meu coração. Eu viver pela palavra. Eu morrer pela causa dEle. Eu ainda estou em processo, mas eu quero estar. Eu quero fazer a minha carne ser sacrificada. Porque, gente, é para Ele. É por Ele. A gente está aqui por causa dEle, não é por causa da gente, não. A gente está aqui para ser testemunha disso, gente. Ele morreu por nós, sem a gente merecer nada. Enfim, a gente não merece nenhuma gota do suor que Ele teve de sangue. De tão pecador, de tão podre que a gente é. É Ele a nossa razão. E aí Ele foi e ressuscitou para mostrar para a gente. Eu vou dar vida eterna, estou preparando uma casa para vocês. E Ele subiu para fazer isso. É por Ele. A gente tem que amar Ele. O resto que for vir, o que for vir a partir disso, é só graça. Vamos viver esse extraordinário do Senhor? Vamos nos comprometer?
Vamos nos comprometer de chegar pertinho do Pai e falar o que o Senhor está sonhando. O que eu posso fazer? Porque é sobre isso a nossa vida cristã e tem que ser sobre isso. Não é sobre nós. E aí depois sabe o que vai acontecer? Vocês vão receber os dons. Aí vocês vão saber o que fazer com eles. Aí a gente vai viver o avivamento. E a gente vai viver uma experiência única e maravilhosa no Pai. Porque Ele é um Deus doador, Ele não vai querer esconder isso só para Ele. E Ele quer dar isso para vocês hoje. Amém? Vamos nos levantar. Vou fazer um convite aqui para vocês refletirem. Não só hoje, gente. Reflitam durante a semana, meses, anos. Mas, Senhor, o que eu estou buscando que não é o Senhor? O que eu estou aqui no meu coração que está sondando, tentando roubar o teu lugar? Senhor, me perdoe. Mesmo que você não se lembre agora, faça isso durante a semana, para que a gente possa chegar no domingo que vem e estar aqui para receber o Espírito. Não que a gente não tenha, a gente já tem, tá? Não é isso. Mas é para viver a experiência, porque Ele quer que a gente viva e entre nessa experiência do extraordinário. Vamos estar junto nisso, nesse compromisso? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Pai, pela porção que o Senhor nos trouxe hoje, a palavra revelada, a palavra que vem queimar no nosso coração, a palavra de que somos testemunhas de algo tão grandioso, que os nossos não fiquem presos naquilo que a gente vê, naquilo que o nosso coração quer, mas que ele possa ser direcionado para o Teu Santo Espírito, que a gente venha buscar essa comunhão com Ele, com oração, com jejum, com leitura da palavra, com o derramar da nossa vida. Obrigada porque o Senhor não nos condena quando a gente chega cheio de pecados, cheio de peso. O Senhor ainda diz assim: eu continuo te amando, eu continuo querendo você na minha mão. Senhor, nos ajude, Pai, a estarmos sensíveis à Sua voz, à Tua vontade, aos Teus sonhos, para continuar a cumprir essa obra tão linda que Jesus começou. Toca a vida de cada irmão aqui, Senhor, abençoe a vida de cada irmão. Eu não sei o que cada um está sentindo nesse momento, mas eu sei que todo mundo aqui quer viver esse extraordinário, Pai. Conceda isso, Deus, para nós. Conceda com a Tua graça, nos tenha misericórdia, Pai, e que possamos nos derramar essa semana, Senhor, perante a Ti, buscando intimidade com o Senhor, para viver essa experiência incrível de sermos Teus filhos, Deus. Oh, aleluia, Senhor. Somos Teus filhos. Isso é um presente, Pai. Nos ajude, Senhor, a fazer o melhor com esse presente, porque quando a gente puder encontrar com o Senhor, a gente não estar com as mãos vazias, mas a gente poder entregar para o Senhor e falar: Deus, está aqui um pedacinho do seu sonho que eu consegui realizar, Deus. Oh, Jesus, obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro. Amém, Paizinho. Obrigado, Lília. Aleluia, irmãos. A gente vai para casa daqui a pouquinho, né? Mas deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. A gente já cantou tantas coisas, alguns versos importantes. Nós vamos cantar, vamos responder a palavra. Vamos responder a palavra. A presença de Deus que vem, essa presença gloriosa. O anjo está falando: o que você está fazendo olhando para cima? O que você está fazendo olhando para cima? A presença está aqui, irmãos. A presença está aqui. A presença de Deus. A igreja reunida em oração, na expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida.
Então, irmãos, vamos viver semana do testemunho, testemunhar a presença de Deus na sua vida, presença de Deus que mudou a sua vida. A Aline contou o testemunho dela aqui. Qual é o teu testemunho? De onde Jesus te tirou? Onde Ele foi te encontrar? De onde Ele trouxe? Para onde Ele está movendo a sua vida? O que Jesus está fazendo em você? O que Ele está fazendo na sua casa? A presença de Deus, meu irmão. Aleluia. Você é uma testemunha. Testemunha. Vocês serão as minhas testemunhas. Primeiro em Jerusalém e até nos confins da terra. Primeiro dentro da sua casa e até nos confins da terra. Testemunha viva da obra de Deus. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua grande obra de salvação. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença que nos alcançou. Obrigado, presença santa, que mudou o nosso coração, nos enchendo de vida. Obrigado, Senhor, é isso. Nós queremos sair daqui, Senhor, para gastar a vida, Senhor, para aplicar a vida no Teu reino. O Senhor nos falou desse reino glorioso, e esse reino glorioso hoje é parte de nós, pela Tua presença que habita em nós. Senhor, então ajuda-nos essa semana. Senhor, leva a igreja a esse lugar de oração, leva a igreja para esse cenáculo. Senhor, nós estaremos reunidos em oração, hora a hora. Senhor, ajuda-nos essa semana, em nome de Jesus. Senhor, prepara o terreno, Senhor, para a grande colheita dos últimos dias. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, cada dia daqui até o último dia. Senhor, cada respiração daqui até a última respiração, o último suspiro, Senhor, a última batida do coração. Senhor, nós entregamos para Ti agora, nós rendemos a Ti, Senhor, o nosso viver que começa essa semana. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai passando de coração em coração, vai passando, Senhor, toca as almas, Senhor, toca, Senhor, cada um dos Teus filhos, e cada família aqui, Senhor, seja tocada, que cada casa, Senhor, seja um santuário do Senhor, cada casa seja um lugar de oração para todos os povos, em nome de Jesus, e manifesta, Senhor, a Tua presença. Senhor, fala conosco, abre os nossos olhos no caminho, na medida em que o Senhor aquece o nosso coração com a palavra essa semana. Senhor, em nome de Jesus, incendeia, Senhor, o nosso coração. Senhor, abre os nossos olhos, para que sejamos capazes de enxergar a manifestação viva da Tua presença, em nome de Jesus, todos os dias. Senhor, até nos momentos mais difíceis, ajuda-nos, abre os nossos olhos, Senhor, e ajuda a Tua igreja, meu Deus, ajuda a Tua igreja nesses próximos dias, Senhor, e traz-nos de volta, Senhor, no domingo, para experimentar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, e nós oramos gratos, Pai. Amém, amém. Aleluia, irmãos. Vamos lá então, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com você todos os dias dessa semana. Amém? Em todos os lugares onde você for, o Senhor Deus triuno esteja contigo, que a presença de Deus esteja contigo. Amém?